Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias 29, verso 13. Louvamos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida, mais um início de semana, onde estaremos iniciando o nosso segundo estudo desta série que fala sobre alusões, imagens e símbolos e também como entendermos a Bíblia, como entendermos as profecias. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Alceu Florentino, parabenizando a esposa Ana Lúbia Florentino, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, Ana Lúbia. Um alô especial para o Clenivaldo, para a Regiane, Adrian, Bruno, também um alô para o Adailton Silva, para o João Takakua e também mandamos aqui um alô especial para o Manuel Fernandes, para Derli, Renato Gonçalves Dias, Cleide Maria Torres de Almeida, Nadir Garcia, Otávia, Nadir Cabral e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, por mais este dia, por mais este início de semana, que Tu estejas presente conosco cada dia, nos dando orientação, direção e, acima de tudo, Pai, que possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe Ana Lúbia, que está aniversariando hoje, e também todos os demais aniversariantes, abençoe todos os nomes que nós citamos aqui, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, atenda os pedidos de oração que nos enviam, faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. No primeiro estudo que nós fizemos, na semana passada, falamos sobre alguns princípios da profecia e essa semana nós vamos estar aqui falando sobre o fundamento de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E passo a passo, durante esta série, nós vamos compreender como é que nós vamos entendendo os símbolos, as imagens, as alusões, como nós vamos entendendo a Bíblia, estudando versículo por versículo, comparando com alguns outros versículos. A Bíblia ela vai se explicando por si mesma. Então, como eu disse para vocês na semana passada, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos ter tempo. Nós não podemos lê-la de qualquer maneira, lê-la apressadamente, porque precisamos concentrar naquilo que nós estamos lendo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender, nos ilumine, porque foi o próprio Espírito Santo quem inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia. E esse mesmo Espírito ele se faz presente quando nós clamamos e pedimos que Ele esteja conosco, nos dando entendimento. Então, é aos poucos que nós vamos entendendo e conhecendo a vontade de Deus para cada um de nós. Em João, no capítulo 1, no verso 29, nós lemos: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João que disse essas palavras é o João Batista. Ele estava no deserto batizando e então ele viu quando Jesus estava se aproximando. E João Batista era primo de Jesus, só que eles não se conheciam. Mas o Espírito Santo foi quem mostrou para João Batista que aquele que estava vindo era Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que João Batista usou essa expressão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Primeiro que o povo estava acostumado com os sacrifícios diários que eram oferecidos lá no templo, dos animais que eram sacrificados pela manhã e à tarde, e sempre esses sacrifícios apontavam para Jesus que haveria de vir. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em segundo lugar, também, ele poderia estar fazendo uma alusão ao livro de Gênesis, que nós vamos aqui estar comentando essa semana, que é o fundamento de Gênesis. E o fundamento de Gênesis é o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus, que todos os dias ia ao Jardim do Éden para se encontrar com Adão e Eva, Adão e Eva se esconderam, porque eles haviam pecado. E então Jesus os procura e pergunta: onde vocês estão? E eles respondem: estamos escondidos porque estamos com medo, estamos nus. Vejam, Jesus aqui
faz uma promessa a Adão e Eva, que está em Gênesis 3, verso 15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui estava sendo feita a primeira promessa messiânica de que Jesus haveria de vir, descendente da mulher, para pagar o preço do pecado. E esse descendente da mulher é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus sacrifica um animal, e é o próprio Adão quem tira a vida daquele animal, para que fosse feita para eles uma veste que duraria, para que eles pudessem seguir a vida. E este animal que foi morto é exatamente o cordeiro. Um cordeiro, e desse cordeiro foi feito então as vestes, simbolizando então que Adão e Eva agora estavam cobertos pelo sangue do cordeiro, eles se arrependeram e eles agora iriam viver uma vida fora do Jardim do Éden, mas perdoados pelo pecado que eles cometeram lá no Jardim do Éden. Só que iriam sofrer a consequência do pecado. Como todos nós, às vezes, cometemos pecados em nossa vida, desobedecemos e fazemos a nossa vontade em vez de fazer a vontade de Deus, então vem as consequências e nós temos que arcar com essas consequências. Então, aqui em Gênesis capítulo 3 e no verso 21, diz: E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então nós entendemos que este animal que foi morto foi exatamente o cordeiro, porque este é o fundamento de Gênesis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o princípio até o Apocalipse, nós encontramos o Cordeiro de Deus. Gênesis apresenta aqui o cordeiro que foi provido para Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Deus proveu o cordeiro. E no Apocalipse também, nós encontramos muitas passagens referentes ao cordeiro que foi morto para que nós pudéssemos ser salvos. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia, ela nos dá um direcionamento. A Bíblia, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, mas infelizmente, hoje em dia, no tempo em que nós estamos vivendo, não se usa muito a palavra verdade. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que a verdade ela é relativa, não é uma verdade absoluta, mas a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta. Deus ele é absoluto, Deus é a verdade. Então nós não podemos dar ouvidos a determinadas explicações que muitas pessoas dão a respeito de essa verdade ou aquela verdade, e eles usam então a palavra credibilidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque Satanás ele é astuto e Satanás ele quer nos desviar da verdade. Mas a palavra de Deus ela é clara em dizer que Deus ele é eterno, de que Deus ele não muda. Inclusive em Isaías, no capítulo 40, nos versos 7 e 8, nós lemos: O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aqui então, o profeta Isaías confirmando que a palavra de Deus ela é eterna, que a palavra de Deus ela não muda, que ela é a verdade. E também nós lemos em Malaquias, no capítulo 3 e no verso 6, nos diz assim: Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Vejam, Deus, ele não muda. Deus não é como nós. Muitas das vezes, nós mudamos de opinião, mudamos o que nós gostaríamos de fazer, vamos fazer outras coisas. Deus não. Deus ele tem um princípio, e esse princípio ele é eterno. Então, por isso que o livro de Gênesis é um livro que dá o fundamento para toda a Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e aí continua. Então é assim que nós devemos crer na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 13 e no verso 8, ele disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, ele não muda e nós é que mudamos. Os seres humanos é que mudam. Os seres humanos é que estão tentando criar uma nova Bíblia, escrever
o que é agradável a eles, o que satisfaz a eles e não a vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos aponta aonde nós estamos errando, onde nós estamos pecando e nos leva para Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como quando nós vamos, quem sabe, fazer um determinado curso, um estudo, existe uma disciplina que chama uma disciplina geral, né? Uma aula, né? Que vai dar a base, que vai dar o fundamento para o curso que a pessoa vai fazer. E assim a palavra de Deus. Ela tem um fundamento, que é o livro de Gênesis, e através desse livro de Gênesis, nós ali encontramos a base para estabelecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Todas as coisas que aconteceram, as principais coisas que Deus achou por bem utilizar na sua palavra para nos orientar, foi colocado aqui na Bíblia. Os acontecimentos, mesmo o pecado de Adão e Eva, depois outros seres que estão relatados na Bíblia que também falharam, mas Deus colocou também aqueles que perseveraram, aqueles que se mantiveram firmes na fé, aqueles que não se abalaram. E tudo isso vai nos dando a base para que nós sigamos a nossa jornada espiritual. Que nós estejamos sempre buscando a presença de Deus, a direção, a orientação e aceitando a vontade dele em nossa vida para que nós possamos ser vitoriosos. Sabemos que mesmo procurando viver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos cair, mas Deus ele está pronto a estender a mão e a nos levantar. E deveremos então seguir com fé e não dando ouvidos a pessoas que, mesmo que tenham boas intenções e usando a lógica que eles entendem, eles querem, através desse conhecimento que eles têm, enfraquecer a nossa fé. Então nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia, e só a Bíblia, deve ser a nossa única base, a nossa regra de fé. Que nós possamos nos entregar dia a dia a Deus e buscando nele o conhecimento, buscando nele a força e o poder para nós sermos vitoriosos através de Cristo Jesus, que veio e viveu, morreu, ressuscitou para poder nos salvar. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este nosso segundo estudo. Lembramos a todos que a Bíblia nos diz: examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.